Quando pensamos no Nepal, a primeira imagem que surge são, sem dúvida, as montanhas. Contudo, por trás desses picos majestosos, esconde-se um universo inteiro, repleto de contrastes e tradições peculiares, capazes de surpreender até o viajante mais experiente. Você sabia que nesse país ainda reside uma verdadeira deusa? Não, não se trata de um conto de fadas, mas sim de uma realidade onde uma menina, desde tenra idade, torna-se a personificação viva de uma divindade, sendo obrigada a viver sob regras rigorosas. E mais, no Nepal, não existe sequer uma única lanchonete McDonald's. E isso não é mera coincidência. Em compensação, há um templo onde os ratos são alimentados com leite. Sim, você ouviu bem. E essa é apenas a ponta do iceberg. O que leva homens a se retirarem voluntariamente para mosteiros isolados e permanecerem em silêncio por longos anos. Nessa nação, onde a pobreza é visível em cada esquina, constroem-se luxuosos locais de cremação que causam perplexidade. E tradições ancestrais, como a proibição de mulheres permanecerem em casa durante o período menstrual, ainda persistem. E até hoje, isso gera controvérsia. E claro, não podemos esquecer as tribos mais isoladas do mundo que habitam o Nepal. Há lugares onde quase ninguém consegue chegar. Então, se você está pronto para mergulhar nesse mundo estranho e surpreendente, continue conosco. O Nepal não é apenas um país. É um verdadeiro enigma, onde a antiguidade coexiste com a dura modernidade, e cada recanto está repleto de descobertas inesperadas. Primeiro fato: o Nepal não é apenas o Everest, mas também um caleidoscópio cultural. Vamos desvendar o que essa pequena, mas incrivelmente diversificada nação, comprimida entre a Índia e a China, esconde. Se você pensa que o Nepal se resume a picos montanhosos, está redondamente enganado. Aqui, em meio a esses picos imponentes, aninham-se templos antigos, que parecem convidar à meditação e à reflexão. Por exemplo, em Katmandu, você pode se deparar com Pashupatinath, um dos locais mais sagrados para os hindus, onde os corpos são cremados diretamente às margens do rio. Isso não é apenas uma atração turística, é o coração da vida religiosa do país. O Nepal é um verdadeiro tesouro de tradições vivas, onde o budismo e o hinduísmo se entrelaçam de tal forma que até mesmo um viajante experiente pode se perder em sua diversidade. Você já ouviu falar de Kumari? Ela nada mais é do que a personificação viva do Nepal, uma combinação única de cultura, fé e história, que pode ser observada em cada templo e em cada rua. Ao mesmo tempo, apesar de todos os desafios modernos, rituais e cerimônias que são transmitidos de geração em geração, ainda são preservados aqui. E sim, não são apenas imagens para o Instagram, são tradições vivas que podem ser vistas e sentidas. Portanto, se você deseja compreender o Nepal em sua totalidade, abandone os estereótipos sobre as altas montanhas e prepare-se para um verdadeiro choque cultural, que pode ser ainda mais impressionante do que qualquer Everest. Segundo fato: Kumari, a deusa viva que é carregada nos braços. Você já parou para pensar como seria ser uma deusa viva? No Nepal, existe uma menina assim, e seu nome é Kumari. Ela é escolhida entre meninas de 3 a 5 anos, seguindo critérios rigorosos. Ela deve ser um ser perfeito, sem defeitos físicos e com um mapa astrológico específico. Kumari não é apenas uma menina, ela é a encarnação da deusa Taleju e é reverenciada como um ser sagrado. E aqui está um fato interessante. Ela não pode andar a pé. Ela é carregada nos braços, como uma estatueta de cristal. Isso não é apenas uma homenagem, mas uma necessidade. Afinal, seu status de deusa exige um tratamento especial. Se por acaso Kumari perder esse status, por exemplo, devido à menstruação ou a qualquer lesão, sua vida muda radicalmente. Ela retorna à vida comum
e se despedem dela como se despedem de uma divindade. Suas lágrimas e tristeza não são apenas um drama. É uma verdadeira tragédia para toda a comunidade, pois ela estava ligada aos céus. Portanto, se você quer entender o que é verdadeira adoração e como ela pode estar distante de nossas ideias habituais sobre religião, vá para o Nepal e veja Kumari com seus próprios olhos. Aqui, não apenas acreditam. Aqui, vivem um culto. Terceiro fato. Nepal sem McDonald's, onde não há lugar para fast food. Você já se perguntou como é chegar a um país onde não há um único McDonald's, KFC ou Starbucks? No Nepal, isso é uma realidade, e essa situação não é por acaso. Acontece que os moradores simplesmente não querem fast food. Eles preferem seus pratos nacionais e comida de rua, que não são apenas mais baratos, mas também muito mais saborosos. Falando da culinária do Nepal, é impossível não mencionar o dal bhat, um delicioso arroz com lentilhas, servido com legumes e carne. Isso não é apenas comida, é cultura, é a alma da nação. Grandes redes como o McDonald's enfrentam forte concorrência não apenas de restaurantes tradicionais, mas também devido às exigências específicas do mercado. Para abrir um restaurante no Nepal, eles precisam adaptar o cardápio às preferências locais, o que exige tempo e recursos. E os moradores, como regra, não têm pressa em mudar seus hábitos. A comida de rua aqui é vida e comunicação, onde por trás de cada prato há uma história, e não apenas um negócio. Então, se de repente você quiser fast food, terá que procurá-lo nos países vizinhos, porque o Nepal é um país onde o sabor e a tradição vêm em primeiro lugar. E o fast food simplesmente não se encaixa nesse cenário. Quarto fato. Templo onde os ratos são alimentados com leite. No Nepal, existe um templo que causa choque cultural nos turistas. E não é brincadeira. Trata-se do templo Karni Mata, dedicado à deusa Durga, onde os ratos não apenas vivem, mas são considerados seres sagrados. Sim, você ouviu direito. Ratos. Aqui, eles são reverenciados como se fossem santos. As pessoas vêm ao templo não apenas para orar, mas também para oferecer leite e doces a esses animaizinhos peludos. Para que tudo isso? É simples. De acordo com as crenças locais, cada rato é a reencarnação das almas dos ancestrais falecidos. Portanto, se você de alguma forma ofender um rato, considere que corre o risco de atrair a ira dos parentes que ele representa. Imagine, você entra no templo e dezenas de ratos correm ao seu redor, e as pessoas os alimentam com reverência. Não é apenas uma visão estranha, é um reflexo de profundas crenças religiosas. E para os moradores, não é apenas um símbolo de fé, mas também parte de sua vida cotidiana. Cuidar dos ratos não é apenas um capricho, mas um dever sagrado. Aqui, até mesmo alimentar os ratos é um ato de piedade. E se você decidir visitar este lugar, prepare-se para deixar suas ideias preconcebidas sobre limpeza na entrada. No Nepal, como na vida, às vezes você só precisa abrir os olhos e ver o mundo como ele é, mesmo que esteja cheio de ratos. Quinto fato. Festa da devoção. Kukur Tihar, no Nepal. No Nepal, existe um festival incrível que o fará repensar suas opiniões sobre os cães. Você ouviu direito. Estamos falando de Kukur Tihar. Não é apenas mais uma desculpa para se divertir. É um evento sagrado no calendário hindu, onde os cães se tornam verdadeiras estrelas. Imagine, em um dos dias do festival, as ruas se enchem de cores vibrantes e os amigos de quatro patas se vestem com seus melhores trajes. Eles são tratados com iguarias, cobertos de flores e até conduzidos pelas ruas, como se fossem reis. É simples. Os cães no Nepal são considerados seres sagrados, e sua lealdade e devoção são celebradas com respeito e reverência. É mais do que apenas um ritual fofo. É um reflexo de profundas tradições culturais. Neste dia,
Até mesmo os não indianos que estão no Nepal podem sentir como os cães se tornam símbolos de amor e lealdade. Esqueça os estereótipos de que os cães são apenas animais de estimação. Aqui, eles são verdadeiros participantes da vida, amados e valorizados. Olhando para isso, você começa a entender que em uma sociedade onde os cães não são apenas animais, mas criaturas sagradas, há uma conexão muito mais profunda entre as pessoas e a natureza. No Nepal, acontece que até os cães podem receber sua porção de respeito em meio aos festivais tradicionais, o que, convenhamos, é bastante incomum para a maioria dos países. Sexto fato: o silêncio como arte. Retiro voluntário para mosteiros. Você sabe, no Nepal, existe uma prática interessante, onde os homens, às vezes até em grupos inteiros, decidem ir para mosteiros e permanecer em silêncio por anos. Sim, você ouviu direito. Não é apenas uma forma de se afastar da sociedade. É uma verdadeira prática espiritual, onde o silêncio se torna a chave para a iluminação interior. Imagine, uma pessoa que deixa para trás o mundo barulhento, telefones, redes sociais e todas essas conversas intermináveis, e vai para um lugar onde o silêncio não é apenas a ausência de sons, mas a oportunidade de ouvir a si mesmo. Retiros silenciosos, que podem durar de alguns meses a vários anos, tornam-se um verdadeiro teste para eles. Não é apenas isolamento físico, mas um profundo trabalho sobre si mesmos. Eles se dedicam à meditação, estudam textos sagrados. E o mais interessante, aprendem a ouvir. Sim, exatamente. Eles aprendem a ouvir e não apenas a falar. Durante esse tempo, eles podem perceber que o silêncio nem sempre significa ausência de comunicação. No silêncio, você pode captar muito mais do que nas palavras. Pode parecer estranho, mas para muitos é uma chance de ver o mundo de um ângulo diferente, quando cada som, cada sussurro se torna parte de sua harmonia interior. Pense nisso. Afastando-se das palavras, eles realmente se tornam mais atentos ao que está acontecendo dentro e ao redor deles. Não é apenas uma forma de se livrar da agitação. É um caminho para entender a si mesmo e seu lugar neste mundo. Sétimo fato: crematórios como palácios. Pashupatinath. Em Katmandu, existe um lugar que muda radicalmente a percepção da vida e da morte. Este é o templo de Pashupatinath. Aqui, às margens do rio Bagmati, acontece uma cerimônia de cremação única e bastante sombria, mas fascinante em sua abertura. Não são procissões silenciosas e funerais fechados, mas uma verdadeira arena pública, onde as luzes queimam e as lágrimas se misturam com a fumaça. As pessoas vêm aqui para se despedir de seus entes queridos e também para estarem neste lugar sagrado antes de sua morte. Aqui, a morte não é escondida, mas apresentada em grande estilo como uma despedida da grandeza. Ver um corpo envolto em tecidos coloridos sendo imerso no fogo não é apenas um ritual. É o clímax da vida onde todos os ciclos se entrelaçam. Cada elemento desta cerimônia tem significado, desde incenso e flores até mantras proferidos por sacerdotes. Dizem que ser cremado em Pashupatinath é como obter um bilhete para um mundo melhor. As pessoas acreditam que isso promove a libertação da alma do ciclo de renascimentos. E neste momento, os espectadores observam como a chama consome o corpo e entendem que a morte não é o fim, mas apenas mais uma etapa. Este contraste entre o luxo do ritual e a dura realidade da vida nos faz pensar sobre como percebemos a morte em nossa sociedade. Enquanto em outras culturas ela se esconde atrás de portas fechadas, aqui ela é abertamente discutida. E isso, convenhamos, é bastante ousado. Oitavo fato: tribo escondida atrás das montanhas. Tsung. No coração dos Himalaias nepaleses, em lugares onde até os turistas mais desesperados chegam com dificuldade, vive o povo Tsung. Esses caras
São verdadeiros guardiões de tradições e línguas antigas, como um museu vivo que não deixará a modernidade entrar em suas fileiras. Imagine que os Tsung não são apenas uma tribo, mas uma verdadeira fortaleza de isolamento. Eles preservaram seus costumes e linguagem ao longo dos séculos, como uma pedra preciosa que não se desgasta. Sua vida não é apenas uma luta pela sobrevivência nas duras condições das terras altas, mas também um confronto constante com o ataque da civilização, que parece indiferente à sua existência. Estranho, mas fato. Essas pessoas quase não têm contato com o mundo exterior, e isso não é coincidência, mas uma escolha consciente. Todos os dias eles vivem suas vidas como seus ancestrais, não permitindo que as tendências modernas diluam suas fronteiras culturais. Os costumes da tribo Tsung não são apenas rituais. É toda uma filosofia, onde cada ação tem um significado profundo. Enquanto nós nos perdemos em nossos gadgets e redes sociais, eles vivem em harmonia com a natureza, preservando sua identidade. Isso, é claro, causa inveja, mas também uma pergunta. Estamos prontos para sacrificar nossa vida confortável em prol da verdadeira autoexpressão? Ver os Tsung é como entrar em outra época, onde o tempo parece ter parado e cada momento é repleto de um significado profundo que há muito perdemos. Nono fato. Orações sob o mesmo teto, quando o hinduísmo e o budismo se encontram. No Nepal, onde as montanhas abraçam o céu, duas correntes poderosas, o hinduísmo e o budismo, vivem lado a lado, como velhos amigos que não prestam atenção às divergências. Entre em qualquer templo e você perceberá que não é apenas um local de culto, mas um verdadeiro cruzamento cultural. Imagine, hindus e budistas, sem distinguir suas crenças, oram no mesmo santuário, trocam sorrisos e rituais, como se não existisse nenhuma fronteira religiosa. Isso não é apenas uma coincidência, mas o resultado de séculos de coexistência, onde todos respeitam os costumes dos outros, como o chá da manhã, que todos bebem, mas com diferentes adições. É como se fãs de diferentes gêneros musicais se encontrassem em um café e ninguém discutisse sobre isso. Digamos que em Katmandu você pode ver mantras budistas entrelaçados com cânticos hindus, criando uma sinfonia sonora que enche o ar. Este fenômeno, como regra, não causa chiado ou descontentamento. Pelo contrário, cria uma atmosfera de harmonia geral, que atrai turistas que desejam sinceramente entender como isso é possível. Nós, acostumados a conflitos por motivos religiosos, só podemos nos maravilhar com uma vizinhança tão pacífica. Talvez este seja o segredo de sua longevidade, a capacidade de encontrar notas comuns na melodia da fé, em vez de se concentrar nas diferenças. Em última análise, quando se trata de verdades superiores, não importa tanto como você chama seu Deus. O importante é como você se relaciona com ele. 10º fato. O mistério dos Himalaias. Onde você está? O abominável Homem das Neves. No Nepal, a lenda do Yeti vive tão intensamente quanto a própria neve nos picos dos Himalaias. Neste país, eles ainda estão procurando pelo abominável Homem das Neves. E isso não é apenas um mito para turistas. É parte da cultura local. Os Sherpas, que habitam essas terras, contam sobre encontros com esta criatura misteriosa, como se não fossem apenas contos para dormir, mas uma experiência real. Expedições, cheias de entusiastas e aventureiros, continuam a ir para as montanhas na esperança de encontrar algum vestígio do Yeti.